Desenvolve a inteligência emocional, torna-se mais compreensiva consigo mesmo e com os outros e, por consequência, se torna mais feliz e capaz de contribuir com a felicidade dos demais ao seu redor? A inteligência emocional é um assunto novo para muita gente, mas algumas celebridades, alguns empresários já conhecem, fazem uso e tiram bom proveito de tudo isso. Se você já está curioso ou curiosa, para nos ajudar a entender mais sobre esse assunto, é que a gente convidou o fundador e presidente da Sociedade Brasileira de Inteligência, autor dos livros Emoções, a Inteligência Emocional na Prática e 21 Chaves para a Realização Pessoal, o coach Rodrigo Fonseca. Muito obrigada por estar aqui, um prazer recebê-la. Prazer imenso. Seja bem-vindo. Obrigado. Vamos sentar lá aqui, ó, Vamos 21 lá. chaves para a realização pessoal. Então é possível a gente mudar aquilo que a gente está vivendo, de repente está meio para baixo e ficar uma pessoa mais feliz e realizada. Sim, é possível, mas como você mesmo disse há pouco, Cláudia, é algo muito novo na humanidade. E novo que eu digo não é de 50 anos para cá, não, nós nunca paramos em nenhum momento da humanidade, nós paramos para estudar, para olhar para as nossas emoções puramente ditas. E quando eu falo emoção, é aquilo que você disse no começo do programa. Estou falando de medo, tristeza, raiva, alegria, amor, ódio, emoções essas que a gente sente desde o início da vida e vai sentir até o último dia de vida e nós nunca paramos para olhar para elas. Então, desde a época das cavernas, nós nunca paramos para olhar. E elas estão no nosso corpo presentes como hormônios, como neurotransmissores que acionam hormônios e que a mistura desses hormônios dão o que nós chamamos de medo, de tristeza, de raiva, de alegria. E há quase 19 anos eu venho trabalhando com pessoas, estudando pessoas, dando treinamentos nessa área de inteligência emocional e ajudando pessoas a aprender a lidar com essas emoções que começa consigo mesmo, começa com seus pensamentos internos, com registros que temos gravados aqui dentro do nosso inconsciente. Bom, com isso você está falando que a gente pode controlar as nossas emoções ou não? Na verdade, controle nós não temos, Cláudia. Por que nós não temos controle? Porque elas são automáticas, elas são impulsivas, são inconscientes. Então nós não temos controle. O que nós podemos fazer é alterar os estímulos que acionam elas. Todas as emoções humanas elas são acionadas de duas maneiras. Ou através de estímulos externos, ou seja, um olhar de alguém, um grito de alguém, um abraço de alguém, um toque de alguém, uma porrada de alguém. São estímulos que recebemos externos que acionam pensamentos, esses pensamentos acionam neurotransmissores, hormônios e a emoção vem automaticamente. Ou também pensamentos internos que surgem do nada, que eu chamo de programas emocionais que todos nós temos gravado desde a nossa gestação. Então, você, mãe, que nos acompanha aí, importante dizer a importância da gestação dentro da inteligência emocional. As emoções humanas, ou a maneira como nós lidamos com as emoções humanas, elas começam desde essa gestação. Quando estamos sendo geridos fisicamente, estamos gestacionando também as nossas emoções, ou a maneira de reagir com essas emoções. Então, respondendo a sua pergunta, controlar não. Nós podemos acessar esses programas, que nada mais são do que pensamentos, que esses pensamentos gatilham, detonam esses neurotransmissores, hormônios, e a emoção vem. E aí a emoção vem, o comportamento vem. E aí eu quero entrar em algo interessante que muitos dos seus telespectadores devem ter vivido, como você, como eu, nós seres humanos vivemos. Por que hoje nós chegamos a uma fase da humanidade em que nós sabemos tanto, temos tanta informação, tanto conhecimento, mas o saber do fazer, ele está tão distante. Porque no meio entre o saber, entre o pensamento e o agir, existe um sentimento. O determinante, o que faz nós agirmos ou não, nós mudarmos ou não as nossas vidas, são esses sentimentos. E se eu tenho um sentimento atrelado a determinado comportamento, eu vou tê-lo. Se eu não tenho uma emoção atrelada, eu vou permanecer repetindo sempre os meus comportamentos. Isso é do homem, né? Desde sempre, Desde né? Me lembrei uma passagem de Paulo falando, né? Que o bem que eu quero fazer é o que eu não faço e acabo fazendo o mal que eu não quero fazer, né? Exatamente. Por quê? São impulsos que nós recebemos. E quantas pessoas já devem ter visto, poxa, pessoas aí super religiosas, católicas, pessoas com uma capacidade intelectual tão grande, fazendo tremendas, não erros,
falhas, erros, falhas também pode ser dito dessa maneira. E aí não combina com o que a pessoa é. Fala, poxa, como uma pessoa tão capacitada, uma pessoa tão religiosa, tão culta, tão bondosa pode agir, pode ter atitudes tão maléficas, atitudes tão baixas, atitudes tão pequenas. Que na verdade a gente acaba fazendo por impulso. Por impulso. E aí a pessoa se arrepende, mas aí já era, já fez. Bom, mas vamos ao que interessa. Dá pra gente aprender pra agir diferente? Sim, sim, sim. Como? O primeiro passo é conhecer. É se permitir. Em nenhum momento nós paramos, deixa eu ver até onde vai o meu medo, até onde vai a minha tristeza, até onde vai a minha alegria, até onde vai a minha raiva, até onde vai o meu amor. Porque o primeiro passo da inteligência emocional é ter autoconsciência, ou seja, consciência das minhas emoções, como elas acionam mecanismos de pensamento, de sentimento e de atitude, de ações, de comportamentos. A partir do momento que eu tenho autoconsciência, aí sim eu posso gerir ou fazer uma gestão dessas emoções, que nada mais é do que dar direção para as emoções. Dar direção significa o que na prática, Cláudia? Significa, por exemplo, pegar o medo que normalmente nós usamos para quê? Nós usamos o medo para nos paralisar ou para atacar alguém. Para fugir, para atacar alguém. E nós podemos usar essa energia do medo, que é tão maravilhosa, tão forte, por exemplo, para realizar aquilo que nós mais queremos realizar na nossa vida. O medo, a raiva, a tristeza, emoções tidas como negativas, elas não são negativas. O que nós fazemos com essas emoções, sim, é negativo. Nós aprendemos a engolir, a guardar essas emoções. Ou então a explodir, a direcionar no outro. A inteligência emocional, ela vem para quê? Para direcionar, para usar o medo, por exemplo, para realizar seu maior sonho. Utilizar o medo, por exemplo, para vir. Quantos não vêm aqui no seu programa ou em programas de TV, por exemplo? Porque tem muito medo. E o medo dá. Provavelmente até em você que tem experiência. Eu, há 19 anos, dou treinamento. Toda vez que eu vou começar uma palestra, um treinamento, me dá medo também. Tá, mas e aí? Porque assim, você falou, muita gente deixa de vir a um programa de televisão porque tem medo. E como é que ela vai fazer para vencer esse medo? Dar o primeiro passo. É vir. É vir. É enfrentar. É enfrentar. E aí acontece a grande magia, né? Que muitos mestres dizem que, poxa, a pessoa nadou e mal sabia que estava na beira da praia e morreu na beira da praia. É um passo, Cláudio, uma Mas de decisão. que modo que essa emoção vira uma emoção positiva? Quando você age em direção àquilo que você quer. Quando você canaliza essa emoção, este medo, o medo faz o quê? Vamos entender o que o medo faz no nosso corpo. Ele aciona adrenalina, aciona cortisol, uma série de hormônios no nosso corpo, e o nosso corpo começa a fazer o quê? Os vasos sanguíneos se dilatam, a pupila dilata, a respiração aumenta, fica ofegante, a musculatura ela se torna muito mais poderosa. Com medo você é capaz de subir uma parede de 2 metros em segundos sem perceber. Quantos seus espectadores, eu dou exemplo de fugir de um ladrão ou de um animal, que você faz coisas que você não acredita que faz. Então pegar isso que nós só usamos quando nossa vida está em perigo, usar isso, por exemplo, para ir para uma reunião, para realizar uma reunião, para participar de um programa de TV, para escrever um livro. Quantas pessoas têm conhecimentos incríveis para compartilhar e não compartilham porque tem medo? Ah, não, imagina, o que vão pensar de mim? Será que vão gostar? Será que vão me aceitar? Não vão me aceitar? Então pegar este medo é a decisão de dar o passo. Dar o passo em direção, não mais à fuga ou ao ataque, mas em direção àquilo que você quer, o foco. A grande sacada da inteligência emocional é dar o foco naquilo que você quer, no positivo. Posso passear pelas outras emoções? Lógico, vambora. O que a gente faz com a raiva? Com a raiva, Rodrigo, o que nós fazemos com a raiva? Nós aprendemos a fazer o quê com a raiva? Gritar, xingar, chorar, dar um murro na parede. Dar um murro em alguém, atacar alguém. Né? Na pior das hipóteses. Então, isso você está falando a pessoa que ela é mais extrovertida no sentido de jogar para fora as emoções. Mas tem a introvertida também, que faz o que? Ela engole. Engole a raiva. Engole. E faz uma gastrite, uma dor de estômago. Gastrite, dor de estômago, úlcera, refluxo. São pessoas que vomitam demais. São pessoas que engoliram muito sapo. Né? Engoliram demais. E aí o que essa pessoa tem que fazer? Colocar para fora. Literalmente, existem já salas de descompressão. Saiu há pouco tempo na mídia.
vários países, Japão, Argentina, tem salas literalmente de descompressão. Sala onde a pessoa pode entrar, gritar, bater naqueles sacos de areia e literalmente colocar para fora. Colocar para fora aquilo que ela engoliu, colocar para fora aquilo que ela não gostou, que ela ouviu de um cliente, que ela ouviu de um Mas chefe. colocar para fora como? De modo que fique inteligente emocionalmente falando. A primeira coisa, se é muito forte a raiva, você tem que colocar para fora literalmente expressando. Ir para um lugar desse, ir para o seu quarto, ir para o carro, bater, gritar, falar o que você teve vontade de falar e não pôde, longe da pessoa. Porque normalmente nós fazemos o que? A pessoa me atacou aqui, eu senti raiva. E aí eu faço o quê? Ou eu devolvo, ou eu engulo e fico quieto e vou ver minha vida. Não, a pessoa te atacou aqui, te agrediu, te humilhou, te diminuiu aqui, ótimo. Sai, afasta de perto dessa pessoa, vá para um lugar onde você possa expressar se a raiva foi muito forte. E aí você volta imediatamente e resolve esse problema. Fala, olha, Cláudia, por favor, não ultrapasse mais esse limite porque eu não vou permitir mais. Ou seja, você aprende a colocar limites. Usar a raiva para quê? Para colocar limites. E não mais para atacar o outro ou para engolir e ficar com pepino para mim. Ou eu jogo o pepino, abacaxi na mão do outro, eu fico para mim. Não, eu posso pegar e usar para descarregar um pouco e depois voltar e falar, estabelecer limites nas relações. Mas tem hora certa para isso ou é imediatamente? Esvaziei, eu fui ali, já gritei, voltei, mas eu ainda tô quente. Ainda tô raivosa. Sim, ainda não vai passar enquanto você não falar. Tem que falar. Tem que falar. Porque enquanto você não falar, você não fecha o que nós chamamos de gestalt, que tem começo, meio e fim. A nossa briga teve um começo. Você me atacou, você me ofendeu, você me diminuiu, você fez algo. E eu preciso fechar essa gestalt. Tem que ter um meio e um fim. Mas quando a gente fala ainda provido de raiva, a gente não periga a fazer burrices emocionais? Sim, por isso que você primeiro tem que se afastar. Tirar para fora primeiro o excesso desse fogo, porque a raiva ela é uma espécie de um fogo, porque a gente fica quente, Rodrigo, a hora que a gente volta, você foi ali no cantinho, gritou, falou, extravasou, voltou. A hora que você volta e toca no assunto, aquilo volta vivo de novo dentro da gente. Então isso depende o quanto você vem engolindo durante muito tempo. Se você vem engolindo por muito tempo, realmente não vai adiantar você simplesmente ir lá no canto e soltar. Se você não engole, não é uma pessoa que engole muito, sim, simplesmente você vai lá, solta o excesso, e aí você vem e fala, olha, por favor, Cláudia, não repita mais isso, não vou permitir, isso me magoou, isso me machucou, isso me ofende. Ou seja, nós não aprendemos, Cláudia, a comunicar. Eu falo que todo o processo de emoção humana, ela começa com uma comunicação. Qual é a comunicação certa? A comunicação é clara, objetiva, direta, naquilo que eu quero, e não daquilo que eu não quero. As pessoas fazem o que normalmente? Cláudia, não faz mais isso comigo, não faz mais aquilo. Tá bom, mas eu faço o que então? Você não quer mais que eu faça isso? Você quer que eu faça o que então? Por favor, a partir de hoje, fale baixo comigo. A partir de hoje, me trate com respeito. A partir de hoje, quando você te direcionar para mim, me trate com o mesmo respeito que eu estou te tratando. Ou seja, você coloca as diretrizes que você quer dar para a pessoa. Senão você não dá diretriz para ela, ela fala, tá bom, ela não quer que eu fale assim, ela não quer que eu a trato dessa maneira. Como que eu vou a tratar? Como que eu vou tratá-lo então? No próximo bloco, a gente continua de forma mais prática ainda, que eu já tentei levar para o caminho prático, falando de algumas emoções, mas no próximo bloco a gente vai responder as dúvidas dos nossos telespectadores. Já vou deixar uma no ar, que é do Paulo, que mora no Bom Retiro, aqui em São Paulo. Ele gostaria de saber como lidar com o estresse no trabalho, usando a inteligência emocional. A gente fala sobre isso já. Respondendo a pergunta que ficou no ar do Paulo, que é aqui do Bom Retiro, ele quer saber como lidar com o estresse no trabalho. Esse é um estresse que vem violento, mas a gente precisa ter muita inteligência para resolver, né? Na verdade, as empresas estão começando a perceber agora o quanto elas estão perdendo profissionais com pânico, com depressão, com ataques do coração, infelizmente até mesmo com suicídio, com doenças que nada mais são do que o acúmulo do estresse. E é importante deixar claro aqui para o seu público, Cláudia, que o estresse ele é positivo. O estresse, na realidade, entender o que é o estresse, é a descarga de adrenalina no corpo, né? De uma forma bem simples. E essa adrenalina ela é fundamental. Se não tiver adrenalina do corpo, nós não levantamos ainda da cama. Então, esse estresse profissional, ele é fundamental, ele é importantíssimo. Esse estresse, na verdade, no corpo humano,
O grande problema nas corporações, e quanto maior a corporação, o estresse é maior, porque a cobrança é maior, o medo de não entregar é maior, os números que estão envolvidos são maiores e, consequentemente, o que é maior? Quando a pressão é grande, quantos valores estão envolvidos são maiores, o que dispara em nós, seres humanos? O que dispara em você? Imagina, Cláudia, você tem que entregar um projeto XYZ e se você não entregar... adrenalina, cortisol vai lá no alto, eu fico estressada mesmo. E por que você fica estressado? Porque se não fizer, se você não entregar, a empresa perde, você pode ser mandado embora, outras pessoas podem ser mandadas embora, então dispara um grande medo dentro de nós. E nós começamos a engolir esse medo. E aí isso é visível desde as posturas. Se você pegar grande parte da postura corporal dos profissionais em grandes empresas, especialmente que eu trabalho muito com grandes empresas, você vê profissionais arqueados, com os ombros arqueados, vê o peito fechado, a cabeça baixa, o olhar baixo, os lábios para baixo também, numa posição de tristeza, de angústia, as mãos, braços, pernas fechadas, eles estão numa reunião importante, por exemplo, você vê pessoas de braço e perna fechada, feição fechada, ou seja, não existe troca nenhuma nisso, não existe envolvimento nisso. Então, um dos grandes passos que as empresas estão tomando agora é percebendo, opa, eu tenho que ajudar este funcionário a lidar com essas emoções, porque se eu não ajudar, mais cedo ou mais tarde eu vou perdê-lo, ou por uma doença, ou por um concorrente qualquer que dê uma vida um pouco melhor, uma qualidade de vida melhor. Então, como é que a gente pode ajudar agora a turma que está em casa com esse estresse no trabalho? Primeira coisa é mudar a postura corporal. Preste muita atenção na sua postura corporal. Existe uma doutora de Harvard, doutora Cuddy, que ela diz sobre a postura corporal. Da mesma maneira que as emoções alteram o corpo altera as emoções. Ou seja, procurar perceber se os ombros estão erguidos, o peito aberto, a cabeça não é a cabeça erguida lá na frente de uma prepotência, mas também não lá embaixo numa tristeza ou numa postura de diminuído. Uma postura cabeça reta, respiração. A respiração é importantíssima. Ela prestar atenção numa respiração mais profunda, parar de hora em hora e respirar por 2 minutos, Cláudia. 2 minutos, porque se você parar para perceber os profissionais numa vida louca, a respiração está superficial. Que é a respiração de medo. Não dá para respirar profundamente. Então a respiração altera todo esse processo, a postura corporal altera. Outra dica que pode ajudar a diminuir muito o estresse no trabalho, a cada 2, 3 horas, levantar sim, bater papo, jogar a conversa fora, Cláudia. Não é perda de tempo, isso é importante para empresárias que estão nos acompanhando, isso não é perder tempo. Jogar a conversa fora significa a pessoa está desopilando literalmente as suas emoções. Ela está liberando as suas emoções, deixando ela mais tranquila, ela está sedimentando as suas emoções, descansando também. Então essa parada a cada 3 horas, no máximo, é obrigatória, tem que ter. A respiração é outra, como eu falei. Meditação é um outro processo que estamos percebendo que vem ajudando muito a diminuir o estresse no trabalho, porque quando meditamos à noite, de manhã, isso traz um melhor centramento emocional. E outra coisa que ajuda muito também é a atividade física. Todos os profissionais, especialmente aqueles que são muito cobrados, que têm muita pressão, vivem sob pressão, ele obrigatoriamente deve ter um esporte. Perfeito. Tem que ter um esporte. Se não tiver essa descarga de adrenalina tão grande no corpo que ele tem, através do exercício, soltar essa adrenalina, ele acumula demais e é onde começam as doenças. E uma última coisa importantíssima, 2 coisas, aliás, a alimentação. Se preocupar com uma alimentação a cada 3 horas, porque o corpo está consumindo. Se você não repõe com líquidos, com água, muita água, ajuda a diluir o estresse. Uma alimentação saudável e, por último, um sono. É um sono reparador. Não existe nada no mundo que repare o sono. E o sono é importante todos prestarem atenção, que não é um sono das 3 às 10. Porque existem hormônios das 11 à meia-noite e meia, 1 hora da manhã,
que são descarregados dentro da nossa corrente sanguínea, melatonina, outros hormônios, são descarregados somente nesse horário, entre 10, 11 horas até 1 hora. E se você dorme muito tarde, você perde esses hormônios, seu corpo não descarrega mais. Então é importante dormir no máximo 11 horas da noite e ter uma noite de sono repousante aí. Perfeito. A pergunta agora vem de uma telespectadora que não quer ser identificada. Ela tem 56 anos e ela fala: nunca consegui falar. Às vezes sinto dor no meu peito, sempre preocupada em não magoar. Outra coisa, eu não uso a palavra não. Um abraço. Que palavra que a gente poderia falar para ela agora? Bom, eu não sei qual o seu nome, mas você que compartilhou isso conosco, você precisa urgentemente colocar para fora. Precisa aprender a falar, precisa aprender a expressar. Nem que você no começo comece expressando para o espelho, comece falando sozinho na sua casa, no seu quarto, no seu carro. Você precisa falar, porque o falar expressa, o falar coloca para fora, o falar traz um equilíbrio interno muito grande. A pessoa muito quieta, a pessoa muito intro, a probabilidade dela provocar doenças que vão desde o câncer, a gastrite, úlcera, depressão, pânico é muito grande. Porque imagina um carro acelerado ao máximo, ou seja, descarregando emoção, hormônio, energia. Entenda as emoções, Cláudia e todos os telespectadores, emoção como fonte de energia. A palavra emoção vem do latim emovere, onde o E vem de externalizar e mover vem de movimento. Ou seja, na palavra a emoção já diz qual o objetivo dela: provocar movimento externo, seja o movimento da língua, falar, movimento físico, fazer, agir, realizar. Então, ou a pessoa aprende, desenvolve essa habilidade de falar, ou ela vai pagar um preço muito alto. Não é falar para atacar o outro, não é parar de atacar a si mesmo e direcionar para o outro, não. É começar a perceber o quanto está te machucando e se permitir em alguns momentos colocar para fora, chorar. Uma coisa que eu vejo que pais fazem muito com os filhos, não choram na frente, falando da tristeza. Então, chore sim na frente dos seus filhos e fale para eles o porquê você está chorando. O papai está chorando porque aconteceu isso. A mamãe está chorando porque perdeu isso, perdeu aquilo. Porque você está ensinando, está educando o seu filho emocionalmente. Porque eu lembro, meus pais nunca choraram na minha frente. E aí, de repente, quando você cresce e vira adulto, você chora. Olha, deixa eu te perguntar uma coisa em relação a essa nossa telespectadora e tantas outras que não estão conseguindo colocar para fora o que sentem e sofrendo por isso. É disciplina? Ela vai ter que fazer isso de forma calculada para ela, uma hora que ela precisar, ela conseguir se soltar de verdade? Ela tem dois caminhos. Ou ela vai procurar uma ajuda profissional, ou ela vai ter que forçar literalmente a falar no começo. A fazer no começo vai ser uma coisa meio que desconfortável, vai ser algo difícil, vai ser algo artificial até mesmo, mas se ela não começar, se ela não der o primeiro passo, por inércia, uma lei física, por inércia ela vai continuar jogando para dentro. E por inércia, uma vez dado o primeiro passo, por inércia ela começará pouco a pouco colocar para fora. Então, você tem dois caminhos, você que mandou essa pergunta. Ou você se força a falar, dá o primeiro passo, usa seu medo, sua raiva, para te impulsionar a agir, a dar o primeiro passo, a falar. Procure pessoas mais fáceis de lidar. É isso que eu te perguntar. Existem pessoas mais fáceis Lógico nesse que caso, tem. né? Tem pessoas que você vê que são mais próximas, mais fácil de você falar, e outras você sabe se falar vai explodir. E o que eu vou fazer com a explosão? Se eu não tenho ainda habilidade nem lidar com a minha emoção, como eu vou lidar com a do outro? Então, você tem que treinar, falar, colocar para fora. Perfeito. Isso é importantíssimo. A Maria José de Itabaianinha, ela diz: o que eu faço para lidar com o medo de perder meu esposo pelo meu estado emocional muito sensível? Ótimo. Aí, qual o nome dela? Maria José. Maria José, aí não é só o medo que está envolvido, é a dependência emocional do marido, né? Existe uma projeção aí de que a vida dela é o marido dela e que muitos, acredito eu, que estão nos acompanhando, vivem assim, relacionamentos verdadeiramente doentios, onde projeta no outro a fonte da felicidade, a fonte do amor, a fonte da sobrevivência, né? Então, o primeiro passo, Maria José, é você perceber que seu marido não é sua vida, que você não nasceu com ele e não vai morrer com ele, muito provável. Então, é começar a perceber que vocês são dois. Vocês se uniram para caminhar juntos, sim, mas até um determinado momento. E começar a criar uma independência.
Começar a ver aonde é que seu marido está te completando, ou seja, é onde está o vazio. É onde está a falta. E aí sim você precisa começar a se trabalhar nessa falta. Preencher esse vazio não mais com o outro, não mais com o seu marido, mas sim com você. Buscar recursos dentro de você, que está dentro de cada um de nós, não está em ninguém. Perfeito, e isso pode ser gradativo, né? Eu sempre gosto das gradativo. metas pequenininhas, então eu sempre falo assim, comece se arrumando, comece se curtindo, descobrindo alguma coisa que você possa fazer por você, Sim, né? fazendo coisa sozinha, coisa que talvez ela nunca fez, saindo sozinha, não à noite, né, para criar uma confusão no casamento, mas sei lá, vai num lugar sozinha, vai aproveitar a vida um pouco sozinha, perceber que você pode viver sozinha também. Perfeito. A Mariana, ela diz, maravilhoso esse programa, ótimas informações. Obrigada, Mariana, ela é da Bahia. Ela diz, estou passando por uma situação e está me causando um grande estresse mental e físico. Um relacionamento com uma pessoa que estava namorando comigo e agora só quer ficar. E eu não consigo dizer que não, que eu não quero isso. Quero falar, mas não consigo. Vamos ajudar, então, Sim. a Mariana. Bom, Mariana, aí segue o que a gente acabou de falar. Comece aos poucos. Comece aos poucos falando que não, negando uma saída, comece aos poucos negando um jantar, negando um beijo, negando, até que ele perceba que você faz falta para ele, que você, Mariana, faz falta para ele. E aí, aos poucos, você vai se distanciando, até que chega um momento que fica fácil falar não. Acabou. Ou estamos juntos de verdade, ou segue sua vida, eu sigo a minha. É limites, Cláudia. Nós nunca aprendemos a colocar limite de uma forma saudável. Ou nós, lá atrás, nossos avós recebiam limites com tapas, com o chicote, com ajoelhando no milho, né? Coisas horríveis. Ou hoje nós entramos num estado onde nós não damos limite para nada nem para ninguém. As pessoas invadem nossa vida, invadem nossos limites e nós não colocamos. Então, estabeleça limites como? Falando o que é bom para você. Olha, eu gosto que você me trata dessa maneira. Percebe nos relacionamentos, falando para Mariana, quantas vezes você, Mariana, falou para o seu namorado, sei lá o que é seu, o que você gosta que ele faz para você? Em nenhum momento nós falamos. Nós falamos sim aquilo que nós não gostamos. Não gosto que você faz isso, eu não gosto que você... eu não quero ficar só ficando, eu não quero isso, eu não quero aquilo. Então é uma herança nossa o foco no negativo. E eu falo que uma grande habilidade emocional que nós temos que ter é a habilidade desse foco. Porque quando nós focamos em algo, qualquer coisa que seja, nós expandimos este algo. Então o foco expande ainda mais aquilo que nós estamos dando foco. Ou seja, se você foca no negativo, eu não quero mais isso, eu não quero mais aquilo, aquilo vai expandir. Então comece a estabelecer um foco daquilo que você quer. E eu gosto de usar um exemplo bem clássico que todos já passaram. Quando você decide comprar um carro ou um vestido, vocês mulheres, você foca naquilo. Aquele carro, aquele vestido, normalmente você decide comprar porque quase ninguém tem, porque é especial. E de repente você foca a sua atenção naquilo. Eu quero esse carro, eu quero esse vestido. De repente você vai ver, tem um monte de carros daquela cor, daquele modelo. Tem um monte de mulheres vestindo aquele vestido, aquele modelo, aquela cor. Não é que apareceu mais pessoas ou mais carros, é porque o seu foco expandiu aquilo para você. Então mude o seu foco, Mariana. Olha, muito bom o papo, né? Você vai ter que voltar outras vezes, Rodrigo Fonseca. Ele está no www.sbie.com.br. É a Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. O Instagram é oficial SBIE. Ele dá cursos sim, tem curso acontecendo agora já em abril. Dia 15, 16, 17 de abril. E eu quero deixar um convite para quarta agora, amanhã, aliás, tem um centro emocional que é gratuito para o seu público aí. Toda quarta um trabalho aí social da Sociedade Brasileira de Inteligência Emocional. Toda quarta das 20 às 21h30 tem um centro emocional, o primeiro centro emocional, Centro de Desenvolvimento Emocional gratuito do Brasil e do mundo. Então todas as quartas das 20 às 21h30 aqui na Maestro Cardim 407, dentro do Hotel Mercury, ou pelo link sbie.com.br/centro emocional. Acompanhe online gratuito. 011-2985-5949. Foi um prazer recebê-lo. Muito obrigada. Eu que agradeço. Muito bom, viu? Foi maravilhoso. Uma telespectadora mandou ali no WhatsApp assim, fala para aquela menina que não sabe dizer não, que Jesus ensina que tem hora do sim, sim, hora do não, não. E sabe,
Quando Deus nos fez, Ele olhou pra gente, Ele gostou daquilo que Ele fez. Não esqueça disso, você é um grande feito de Deus, perfeita aos olhos dEle. E Ele que é perfeito, que é a perfeição, que é a grandeza, que é todo o amor, gosta de você como você é. Ame-se, valorize-se, cultive esse amor próprio, porque isso é importante para você ser inteiro. Assim você pode caminhar lado a lado com alguém, tá?